A mãe disse que ele não estava dormindo bem, dando muito trabalho, acordando, gritando, e ela estava ficando já passada, assim. E ela pediu muita ajuda. E ontem ele veio, tomou o passe, tomou água, dormiu a noite inteira, acordou uma vez só. Mentira. Tomou um golinho de água e dormiu. Legal, hein? Assim. Nossa, espírito é legal. Não, mas eu me emocionei realmente, achei muito legal. Chorou? Não, também tô bem. Você tá sendo sábado? Lógico que não, meu jeito de falar. Não, mas é porque é muito difícil você conseguir assim. Não, é legal dar resultado, né? Aí a mãe tá super feliz. Sabe assim? Sim, senhora, essa mesmo. Pega a sua lá antes que eu bata a mão no seu colo. Só pra saber, senão já ia dar um gole. Tava com a criança antes? Hã? Olá, Com a criança Thaís. antes, É, uma amiga dela. Você tá compartilhando? Boa noite. Tô. Boa noite. Tudo bem, Thaís? Tudo e vocês? Joia. Bem? Tá gravando? Tá. Vamos ver como está o áudio. Você viu que eu coloquei num tripézinho? Hoje tá... Tá show, né? Ó. Outro dia eu compartilhei no grupo de venda e não sei o que, então os caras xingaram um pouco no grupo. Ah, vá. Acho que a palestra do Eduardo. Só que mais tava lá. Compartilhei no grupo de venda e compra, não sei. Eu vi mesmo, eu filmei aqui. Ué, tudo bem, ué. Tá Eu vendendo. vou. Vai que alguém Tá quer. vendendo a ideia, pelo Vai que menos. alguém quer. Vai que alguém compra a Não é ideia. muito diferente do que certas religiões andam fazendo. Pois é, gente. Ai, Mas eu fui compartilhando rápido um monte de Tô compartilhando de gente. no grupo. Foi num venda não sei do que e tal. Desses de pederneiros, né? Você deu a deixa de falar, nossa, vocês estão cobrando? Não é difícil escutar isso não, né? Quer dizer, que quanto vocês estão cobrando, né? Pra assistir a palestra. Aí, tá sendo tudo? Olha lá. Só lembrar de tudo que a gente for falar, a gente falar alto, como se estivesse no teatro. Enquanto não tem o outro microfone. O microfone? A Ah, gente- tá. ele quer bangalho, mas não é O ideal. falar alto. Como se estivesse no teatro. Olha, tá vendo? Igual eu. Tenho o outro microfone. Ele quer bangalho, mas não é Tem um time também. Né? Tem um delay. Não dá pra saber quando tem outra pessoa conectada na página. Vocês já viveram o passado? Demorado, né? A gente mandou o recado, falou que tá um pouquinho atrasada, mas vamos começar. Ela falou que já bem-vindo, Ela né? falou que tá chegando. Eu vou acompanhando por aqui, se alguém perguntar algo. Mas esse aviso eu já vou dar para não ter o problema de ter que ficar com Vai responder o depois. Né? telefone depois responde. Em qual, na apostila qual que nós estamos vendo? Porque Pergunta a 163 a 165. 35, né? Tá. Os textos, vai ler algum antes? Não, vamos. Só o último a gente encerra e só faz a oração final também, mas a de abertura você faz pra gente, por favor. Deixa eu só não chegar, pode fazer a abertura, depois a gente dá os avisos. Pega o caderno pra mim. certo. Só o caderno, tá?
Vamos lá? Faz uma oração de abertura para a gente. Ok. Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos os trabalhos. Pedimos a todos que fechem os olhos, que visualizem a figura meiga do Mestre Jesus, que está aqui neste momento, nos transmitindo a sua calma, a sua paz. Graças os damos, amado Mestre Jesus, pela sua presença bendita no meio de nós, porque disseste, Senhor, que onde duas ou mais estivessem falando em teu nome, aí também estarias. E assim, querido Mestre, queremos agradecer-te e a Deus nosso Pai por mais esse dia de estudos, pelas bênçãos recebidas e por todo amor que nos circunda através das tuas palavras, do teu Evangelho querido e dos Espíritos Consoladores que estão por toda parte, abençoando e nos protegendo. Graças damos, Senhor, e agradecidos pelos Espíritos Protetores, vamos dar início à nossa reunião de hoje, dando graças a Deus e que assim seja. Aline, desliga esse daqui, ó, porque você está fazendo barulho e está incomodando. Aí, melhora, deixa só isso aqui. Bom, gente, boa noite de novo. Só alguns avisos, depois a gente fala da palestra, mas só alguns avisos que aconteceram na semana passada. Um esclarecimento que eu não falei para ninguém ainda, mas nós tivemos um problema na semana passada, mas são coisas que são legais de acontecer para a gente até se tocar realmente. Então, para quem está assistindo via internet, não é reunião mediúnica, não está ninguém mediunizado, é só o estudo do Livro dos Espíritos. Porque a semana passada teve um questionamento desse, onde já se viu fazer grupo de sessão mediúnica, filmando, tá? Não é sessão mediúnica. Então, esse é o primeiro recado. O segundo é que a gente tem recebido muitos pedidos de orações, tanto no dia da palestra como no dia do estudo. E para não ficar, como a gente combinou, de não ficar com o celular na mão para ficar respondendo, não dá tempo de responder e fica desagradável para quem está fazendo a palestra ou mesmo para o estudo, quem está respondendo acaba não aproveitando o estudo e não é esse o objetivo. Então a gente combinou de responder as perguntas que aparecem na página e as orações sempre no próximo estudo. Então tudo que apareceu ontem, a Ana anotou e a gente coloca hoje no livro de orações. Não sei se tem necessidade de falar ou não, às vezes as pessoas ficam mais satisfeitas com falando o nome de cada uma delas, né? Ou os pedidos, e as respostas a mesma coisa. Então semana que vem, então o que apareceu hoje na página, a gente vai colocar no livro de orações do estudo de quarta-feira e não na palestra. Tá? Quer deixar para o final? A gente faz a hora que for encerrar o nome das orações? Sim. Pode ser, né? Pode ser, né? E aí no final, a hora que for fazer a oração, a gente faz com os nomes e encerra, né? Pedimos a mentalização de todos. De todos, né? Para esses nomes diretos. Eu acho legal. Bom, e como a gente sempre fez, e aí a palestra? Como é que foi? Foi mágica, né? Foi em nossos corações. Fantástico. Ele é muito bom, né? Muito, né? Bom, completamente fora do padrão. Né? Mas independente disso, é o que a gente sempre conversa, mesmo sendo realmente acima da média, tendo uma facilidade, é aquilo que a gente acabou conversando depois. Toda essa meiguice dele, essa maneira de conseguir chegar e tal, mas a pancada vem do mesmo jeito, né? O recado é dado com a seriedade que é para ser dado, que a gente tem conversado sempre nos estudos. Com a maneira dele, com a delicadeza dele, com a maneira dele conseguir chegar, mas o mais importante é que eu acho que a mensagem ela é dada, né? Quer dizer, ele é todo diferente, eu acho que ele consegue chegar mais fácil, mas para quem escuta realmente a mensagem ou procura entender a palestra, a pancada não é leve não. E agora uma outra sugestão que ontem apareceu, não sei se alguém viu alguma coisa do tipo, mas acabou acontecendo 3 vezes em janeiro, acabou pulando o Eduardo. Eu acho que seria super interessante a gente fazer essa continuação que nós estamos fazendo com todos os palestrantes, né?
De se reunir depois? De continuar o bate-papo depois com todos eles. Legal. Fica baratinho para todo mundo, não precisa fazer nada de espetacular aqui no lá, quer Sim. dizer, R$10 cada um a gente consegue fazer e quem quiser, óbvio, né? Quem puder ficar. Sim. E uma que a gente tem a oportunidade de continuar depois batendo papo com quem fez a palestra, né? E mesmo pra gente, eu acho que é uma maneira da gente continuar o assunto e acabar interagindo com mais gente, né? Porque a gente acabou fazendo primeiro com o Nazil por conta da amizade, na verdade não era nem por conta da palestra. E o Tato a mesma coisa, porque nós encontramos ele aquele dia em Jaú, vamos fazer, e nós acabamos fazendo. Porque demora depois também pra gente ver essas pessoas, né? Então, mas ao mesmo tempo fica desagradável não fazer, né? Sim. Eu fiquei pensando ontem, os outros que vieram, nós não fizemos, quer dizer, nós estamos trazendo só o que interessa pra gente, né? E aí, então, eu acho que é uma sugestão. Sim. Da gente fazer toda terça, a gente continuar. E avisar os outros que não foi intencional. Convido... Não, os outros agora depois a gente vai convidando separado só para vir para a festa, né? Não, mas é verdade, porque ficou uma situação desagradável, né? De repente, só porque tal pessoa convidou, a gente não falou nada e tal. Então, e realmente, né? Eu acho que é uma oportunidade comigo, né? de ficar. ficar. Quando eu fiz a primeira palestra, vocês fizeram festinha pra mim. Inaugurou. Gente, eu não consegui fazer o vídeo. Mas eu vou fazer, eu também não consegui fazer. Isso é outra coisa. Nós precisamos toda semana do vídeo na quinta-feira. Se programa como é que vai fazer, porque é justamente os prazos que a gente tem para poder soltar as divulgações. Da doutrina de uma maneira simples. Então toda quinta, pelo menos na quinta à noite ou na sexta à noite, eu gostaria da gente soltar. Porque a gente tem a sexta à noite, o sábado e o domingo, porque na segunda a gente já começa a falar da palestra de terça-feira. Na terça a gente tem pouco tempo, porque é na quarta só que a gente tem do livro. E as publicações e tem as publicações que tem, mas das atividades seria legal a gente criar esse hábito de fazer ou na sexta, porque aí dá justinho para a gente conseguir. Ou define, se achar que é muita coisa, faz a cada 15 dias o vídeo, mas da gente divulgar, porque tem gente que fica esperando, é isso que a gente precisa tomar cuidado. A ideia era cada um que participa, que já é trabalhador, que vem aqui, dar o seu de seu cada assunto simples, porque a ideia primeira foi a da Aline do que é o centro espírita, né? Aí nós falamos do passe, a GIF vai falar do passe, nós vamos falar da história de não cobrar, porque isso foi um assunto que teve, eu peguei de um centro de um amigo, muito legal, um textinho curtinho, mas textinho de 30 segundos, e um assunto que seja interessante, normalmente que é mistificado dentro do centro, foi essa a ideia. E o Sidney vai falar da percepção dele de quando ele veio a primeira vez tomar o passe. Sabe, é uma... Eu ia pedindo, agora não dá. Então, ele vem falar o contrário do que a gente vai falar. O que você vai falar que como é, o que é e tal. A ideia que nós tivemos com ele brincando foi dele dar o depoimento dele de como ele se sentiu a primeira vez que ele veio para o passe. Ele falou, nossa, eu não vou entrar naquela sala escura, o que vai acontecer lá dentro? Aquela tatuada lá, muito estranha. Então, aliás, isso de novo... É por isso que eu quis que você falasse do passe, entendeu? Porque pra gente... É legal. E mais do que isso, aí até comentei com a Ana, mas é legal a gente falar isso no ao vivo também para quem está assistindo. Ontem aconteceu uma coisa muito bacana, estava muito cheio, tinha bastante gente, e foi... Eu não sei se eu presta atenção demais em algumas coisas, mas aconteceu uma coisa muito legal. A hora do passe, foi a Ana que já está acostumada e conhece a maioria das pessoas. A Dalila também, mas foi estranho porque a Dalila não é daqui e está ajudando e está trabalhando tanto quanto todo mundo. E foram vocês duas. A Gi desenhada inteira, que então assim, algumas pessoas com certeza olharam, nossa... O que essa mulher vai fazer lá dentro da sala do passe comigo, e a Aline, que é abertamente homossexual e que teve um problema de uma restrição muito grande em outras religiões, em outros centros e tudo mais. Então são coisas que são extremamente importantes até para quem veio. Por exemplo, Rafa estava aí, a amiga dela estava aí, quer dizer, da gente conseguir realmente, além de atender, desmistificar um monte de coisa. Sim, com certeza. Quer dizer, aí eu não preciso mais da velhinha dando passe. Sim. Ou a quem está dentro do centro há 55 anos para dar o passe. Então eu acho que isso, assim, são coisas que são extremamente importantes
para a gente simplificar e conseguir atingir as pessoas que queiram vir para o centro. E a gente vê, quem acompanha os comentários, exatamente. Hoje teve uma moça que falou: eu adoraria conhecer o centro, mas quando eu falo isso, meus amigos, minha família falam que eu sou maluca e tal. Então eu acho que essas coisas simples, e até esses vídeos simples da gente falando do assunto, qualquer assunto que interessa, é extremamente importante. E todos os depoimentos que a gente puder ter nesse sentido. A sua amiga que veio com o filho, quer dizer, que aparentemente... criança, né? Não, trouxe criança e aparentemente fez bem. São coisas que são importantes não só para o trabalho, mas para as outras pessoas que possam querer vir depois. Sim, né? sim. Né? Não, e deixar claro que a criança não restringe nada. Sim. Pode Muito pelo trazer. contrário, né? Exatamente. Tem, chorou, acho que tá, vai até ali, não tem problema nenhum, fica aqui. Porque daí a gente falar. nós ficamos lá, eu consegui escutar a palestra, eu ajudei. Não, mas Porque aí... às vezes a pessoa se sente mas constrangida em trazer a criança. porque ele dizer vai que chorar um tá dando pouquinho, trabalho. ele vai ficar agitado, porque é criança, né? Sim. Mas deu certo. Super compreensível. Mas dizer que aqui não tem problema Sim. nenhum em trazer. Mas, Thaís, isso foi uma coisa que a gente vai aprendendo sempre, né? Essa foi uma das lições que a gente aprendeu quando a gente foi lá no Centro do Chico ano passado, no Carnaval. Mas por que é assim? Porque porque é para trazer criança, é para a criança fazer xixi no chão na hora que tiver com vontade, por isso que não é limpo, por isso que não é tão lindo, por isso que não é todo sofisticado. Sim. E aí essa função mesmo, porque senão é lógico, óbvio, é o que eu falei aquele dia na palestra em Jaú. Se você tiver 10 crianças correndo dentro do salão, gritando, você não vai conseguir fazer a palestra. Sim, é. Isso é só uma questão de bom senso. Agora, o caso de ontem, tem uma mãe, 2 crianças e tal. Ele deu um choradinho e tal, leva para cá, tira daqui e tal. O que, lógico, é óbvio, é que a gente tem que ter o bom senso. Né? Não, se passar 5 crianças correndo aqui dentro, nós não vamos conseguir fazer a palestra. Óbvio. Mas não que a criança deva impedir de vir, né? Porque Sim. tem, não sei se é o caso dela, mas não tem com quem deixar, então não dá para eu ir para a palestra. Então vem para a palestra e traz a criança. Né? Sim. Mais alguma coisa para a gente começar? Então vamos lá? Bom, gente, a mesma coisa, né? Então eu mandei os áudios de novo. De novo eu peguei aquele do Consolador e aí ele faz a mescla do Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno. Lá no final tem as questões do Céu e Inferno que ele utiliza, os itens que ele usa lá. Então é a parte 2ª, capítulo 3, 163 a 165, perturbação espiritual. Nós vamos ver que é muito próximo, praticamente não, né? É a continuação do estudo passado e os assuntos vão se misturar muito, porque praticamente é o mesmo tema, né? Então a gente vai perceber que a gente vai usar bastante coisa do que a gente conversou a semana passada. Certo? Show de bola. Quem que vai hoje ler? Sei, vai eu? Manda bala. Vai, Diego. Então, Peraí, deixa eu pôr o... Será que eu vou conseguir falar alto? Não, põe ele mais perto. Eu vou pôr mais pertinho. Tá, Aí a hora que o Alexandre for falar, eu passo pra lá. então tá. Pode começar? Pode. Beleza. É a parte 2ª, capítulo 3, perguntas 163 a 165. Perturbação espiritual. É variável a duração da perturbação após a morte. Primeiro, por ocasião da morte, ensina o Espiritismo, tudo, a princípio, é confuso. A alma precisa de algum tempo para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como se aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Então, de novo, né? Então nós lembra que é muito parecido. Eu acho que nós vamos falar muita coisa. Nós tínhamos falado sobre isso esses dias, né? Na verdade, vai ligar com a história da separação da alma do corpo. Fatalmente, não é à toa que é a sequência das perguntas, né? Certo. Mas essas coisas são importantes. Lembra quando eu comentei até da psicografia, né? Essas coisas que parecem simples, elas não são tão simples assim quando a gente não se preocupa em estudar a fundo, né? Por quê? Porque a gente traz algumas ideias, algumas imagens muito fortes, né? Por exemplo, quando eu morro, a gente discutiu essa semana passada, eu viro santo. Eu não tenho mais problema nenhum. Tudo que eu fiz de errado está resolvido ou não. Ou eu vou para o inferno, mas ninguém fala isso na frente de ninguém, né?
mesmo sabendo que vai para o inferno, ou que quer que vá para o inferno, ninguém fala. Mas essas coisas são muito marcantes para a gente. Então a história do ficar esperando para ser julgado, ou mais, que é o caso do comentário da psicografia. Ué, então quando eu morro, eu instantaneamente eu vejo tudo que está acontecendo no mundo do encarnado? Mas é uma coisa que muita gente imagina, mesmo dentro da doutrina espírita, né? O fato de isso, mas aí por quê? Aquilo que a gente sempre fala, são coisas, são concepções, ou são coisas que já tem dentro da doutrina, e aí eu uso para tudo, né? Então assim, depois que eu desencarno, quando eu tenho o espírito, fica muito mais fácil de eu perceber, a minha sensibilidade é maior, eu não tenho mais a matéria. Tá bom, mas isso é para uma situação, nós estamos falando de outra. Eu acabei de morrer, né? Eu acabei de desencarnar. Qual é a minha consciência? É só a gente lembrar o seguinte, será que nós temos condição, a maioria teria condição de desencarnar e tomar consciência da situação instantaneamente? Eu acho que não. Vou analisar para mim mesmo, eu acho que... E por isso que ele fala, né? Então, a princípio é confuso. Por que confuso? Porque primeiro que eu ainda estou extremamente ligado ao plano material. Eu continuo com esse elo. Mesmo, né? Então, é onde eu estou, né? Será que sempre que eu estou dormindo? Já aconteceu em vida. Como que eu vou viver assim? Com as sensações, né? Não, você vê, É uma densidade, né? do corpo, a menos que você consiga visualizar o seu corpo já desencarnado. Senão, você se vê como uma pessoa normal, andando. Não Sente fome, se estiver fora do cansaço. corpo, Eu vou me ver como se eu estivesse com com carne. o corpo ainda, como se você tivesse... Você Aí depois que eu sente vou perdendo isso, essa né? densidade. Mas, então, E aí, lembra lá que é o você mais acorda, importante. e aí- Procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. Quanto mais rápido eu me desligo da matéria, mais rápido eu tomo consciência da minha situação. Se eu não estou mais lá, eu estou vendo a matéria e eu estou me vendo aqui, lembra que a sensação que eu tenho é da aparência física. Então eu estou me vendo e estou vendo o corpo material que já não é mais meu. E assim, eu morri, eu vou me ver no lugar que eu morri. Por exemplo, no hospital. Faleci Não. no hospital. Depende. Não. Depende. Não é regra. Isso tudo nós Pode vamos... ser que você nem acompanhe o Provavelmente a seu maioria... enterro, o seu E desencarne, tomara não que não. sente nada. Tomara, né? Tomara que não. Muito. Então, mas tudo isso nós vamos discutir lá na frente. Tá. Assim, é só a gente se tocar disso. Por quê? Da gente tirar aquilo que a gente sempre conversa. Tirar essas... E não vincular a uma determinada situação a todas as outras. Faz parte, mas eu não posso dizer que o simples fato de eu desencarnar. E lógico que desencarnado, eu na erraticidade, eu tenho uma facilidade muito maior, uma percepção muito maior, porque eu não tenho mais a matéria me prendendo, fato. Mas nós estamos falando do instante da morte. Ou seja, eu acabei de desencarnar. Como é que está a minha condição, o meu ser? O que eu estou entendendo daquilo ali? É isso que nós estamos falando por enquanto. Certo? E lembra do tema das perguntas, né? Perturbação espiritual. Muito variável é o tempo que dura a perturbação, que se segue à morte corporal. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. Para aqueles que já na existência corpórea se identificaram com o estado que os aguardava, menos longa ela é, porque eles compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Opa, aí já é uma vantagem. Lembra que a gente falou que nós não temos muita vantagem? Que o espírito não leva muita vantagem? Essa já é uma. O que ele está dizendo aqui? Que se eu tiver noção clara Compreensão. de que existe uma continuidade, de que eu não vou acabar, de que eu não estou morto, claro que a hora que eu desencarno e me encontro na situação no mundo espiritual, é muito mais fácil para eu me localizar, né? Então essa é a vantagem que nós temos. Só se o fato de eu saber tudo isso, a minha condição moral me permitir de usar essa vantagem que eu teoricamente adquiri. Se houve o desapego. Certo? Porque o fato, eu posso simplesmente saber, ter certeza da Sei. continuidade, mas eu moralmente... Morro de medo de morrer. Exatamente. Tipo eu. Não é? Não quero morrer. É, Eu também não quero, não. Eu não queria
que quando chega na hora do testemunho, não quer. Então, mas esse comentário da Gia é exatamente... Que qual que Eu era? não queria morrer. Não queria. Exatamente isso. Exatamente. Aliás, lembra que o não querer morrer, lei divina, lei de conservação. Sim. Nós estamos aqui para não morrer. Sim. Nós vamos morrer, mas nós temos que fazer o máximo possível para continuar vivo. Sim. Lei de conservação. Certo? Então, na verdade, isso que você falou é perfeito. Ué, eu não quero, mas beleza, é para ir? Então vamos da melhor forma possível. Sim. Tem aquela história do Chico, né? Que o avião estava em É, turbulência exatamente. para cair e ele começou todo mundo a gritar. Ai, meu Deus do céu. E aí o irmão falou pra ele, né? Cala a boca e morre com educação. Morre com educação. Bem isso. Mas exatamente, então. Mas esse é um exemplo fantástico. E não foi à toa, né? O Sim. exemplo. Por quê? Ué, ele não acreditava na imortalidade da alma? Aí, Não tinha certeza da continuação? Super, né? Tinha o contato direto com o mundo espiritual. E na hora de não vou. Não quero ir. Não quero ir. Nossa Senhora. E a mãezinha, né? E apelou para quem fosse. Aparecesse São João, São José, qualquer santo ele estava pegando. Né? Então morre com dignidade. Foi a ideia, foi o que Emmanuel disse para ele. Mas você vai morrer, então morre com dignidade. Morre Quer com dizer, educação, se por favor, prepare, né? Para o desencarne. Sim. Né? Que Se é- tiver que acontecer, é a única Se ele, que fatalidade era todo nós temos, preparado, era para dar, não se desesperar na hora, Mas era para na ele hora falar, de um né? acidente assim, que a gente vê assim, nossa, agora vai. né? Agora vai para caixa prego. Hoje eu tava. Até legal falar disso nesse assunto, porque eu vi exatamente isso. Hoje eu tava vendo uma mulher que estava sofrendo de um câncer e ela foi fazer uma cirurgia de doação de medula, que era o último caso para ela sobreviver, né? E aí ela falou que na hora que ela estava fazendo, ela, né, tem meio espiritualizado também, ela falava aquele mantra vive, entende e aceita, sabe assim, ficou mentalizando isso para que se o pior acontecesse com ela já estava pior não, né? Pior modo de dizer. Acontecesse com ela estava se preparando assim para. Mas isso é outra coisa. É a Mas eu mesma achei coisa. super legal assim a postura dela, sabe? Mas é a mesma coisa que da palestra. Pensar em morrer, não é legal. Não, porque aí você fala da responsabilidade que a pessoa tem sobre a própria. Não, mas a pessoa nem vê isso. A responsabilidade que ela tem sobre Ô, o que Gi, ela olha aprendeu. o que você está aprendeu, escutando. né? Não vê, então olha. As pessoas não Tá bom. têm essa consciência de Não tem por. responsabilidade. Tá bom, mas põe alguém sentado aí, e aí ele está acostumado a Não é escutar isso assim, que eles ó. olham. Não, calma um pouquinho. Ele senta ali hoje e eu falo assim para ele, ó, a hora que você morrer, a sua situação vai ser de acordo com o que você é, com as suas características próprias da sua personalidade. Imagina? Beleza? E aí? Mas não pode pedir para ninguém? Mas nem se eu pedir Ninguém para vai o padre? libertar, ninguém vai. Nem se eu pedir perdão? Nem se eu pedir para Nossa Senhora? Nem se o Papa vier fazer extrema-unção? Nem se, né? Nem se. Nem se. Nem se. Então o nem se dançou. Eu não quero isso para mim. Então tem que. É muito mais negócio eu terceirizar, eu ter com quem negociar a minha vida, se é que pode falar em vida futura ou vida eterna, que é a frase que se usa, é muito mais tranquilo eu negociar ou eu ter um acordo para fazer do que eu ter que entender ou, pior, aceitar que o que vai acontecer ou está acontecendo é responsabilidade exclusivamente minha. E é isso da palestra de ontem, é isso que eu falo, que assim, é lindo o Edgar falando na palestra, mas a hora que você vai entender o recado, é exatamente isso, que é o comentário da Luz no começo do seu Dirceu, mas você não morou no sítio. Meu amigo, não entendi, não é isso, não é essa concepção. Então por quê? Porque eu preciso entender que a coisa é responsabilidade minha, simples assim. E por que nós temos medo disso? A gente sabe que tá fazendo cagada. Porque nós sabemos que nós fazemos bobagem. Porque se eu tivesse certeza da minha condição moral, que medo eu teria? Nenhum. Então, é isso que eu tô falando. As pessoas elas não querem ter essa responsabilidade. Mas por isso que eu te falei, mas não é que eu não penso nisso. Eu não penso nisso porque a hora que eu leio um negócio desse, eu não quero esse compromisso para mim. Começa a incomodar, né? Porque a partir do momento que você descobre isso, vamos pensar assim, ó, nós estamos engatinhando na doutrina espírita. Mas aí eu descobri um dia
que tudo o que eu vou colher é responsabilidade exclusivamente minha. Certo? Quer dizer, então assim, tem dois caminhos. Ou eu entrar em parafuso, me desesperar, ou eu correr atrás do tempo e melhorar as coisas e principalmente... Então, não, quando a pessoa... É claro, exato. Mas por quê? Porque eu não quero ter essa responsabilidade. É mais fácil não ter, né? Claro. Mas fácil pagar o dízimo e falar que eu vou comprar tudo Deixa pra lá. Não. Deixa pra ver depois o que Sim, eu não sei o que tem lá. Tipo assim. Então, esse é o grande problema. Acho que eu já fui assim. Não, todos nós. Se não fomos, somos. A grande verdade é essa. A gente ainda está muito vinculado a isso. A gente ainda não consegue olhar no espelho. Se eu estiver aqui agora, sim. Então, mas essa é a tem mais consciência. essa coisa de... Mas essa é a consciência do que nós sabemos que vai encontrar. Por isso, isso é importante a gente entender. Essa perturbação, ela vai ser como? É isso que... Exatamente. Então, mas o mais legal e engraçado ao mesmo tempo é isso. Nossa, como é que vai ser a hora que eu morrer? Como é que você é? O que você fez? Como é que você, o que você faz? Não é o que você fez. Não, o que você está fazendo? Então, o que você está fazendo? o que você faz? Como é que você é? Como é que você vive? Então, Pronto. te prepara. Que é o quadrinho, tem um quadrinho fantástico no Facebook que é o Diga Quem Você É, que eu digo quem andas com você, né? Para nós é assim, não é o contrário. Sim. Quem está do meu lado é quem eu atraio. A culpa não é do outro. Nós estamos tão acostumados. Olha, o ditado é o contrário. Exatamente, mas é o contrário, né? Me diga quem você é, que eu te digo quem está com você. Continuando, eu te direi quem. Então, mas hoje para nós é muito mais fácil fazer o contrário, né? Me diga quem você é, que eu te digo quem anda com você. Eu fui estressada com essa parte aí também, igual eu era estressada com o negócio. Mas na verdade, assim, é a mesma coisa, Uhum. né? Sim. Tanto de um lado quanto do outro. Porque se eu tenho com quem anda comigo, se quem está andando comigo está atrapalhando a minha vida, é porque eu que chamei. mesma estou me atrapalhando. Eu atraí esse espírito. Né? Sim. É o meu Ele tá afim, comigo porque eu quero. Nós temos um laço que nos liga. E aí, Alguma como é coisa que eu faço comum, para desmanchar esse laço? Né? Preciso desmanchar o laço. Sim. Como é que eu faço para desmanchar o laço? Mudando o Mudando o comportamento. comportamento. Reforma íntima. Mudança moral. A cada mudança moral, e outra, e o pior é que nós temos, isso eu acho mais assustador da doutrina. Nós já temos, a maioria pelo menos, condição clara de identificar os defeitos morais que nós temos. Eu aprendi um negócio que eu achei legal, que eu vi a gente falou de mudança, né? Mas o rapaz, quando ele falava, ele é coach e trata de assuntos para trabalho e tal. Mas ele falou que a mudança em si, ela é importante, mas que mais importante que a mudança é a transformação. Então, por exemplo, eu tenho esse copo com água, né? Como se eu fosse esse copo com água. Se eu quiser mudar, eu vou mudar de lugar. Mas para eu não ter mais água aqui dentro, eu preciso me transformar. Eu preciso transformar isso que tem dentro de mim. Então, essa assimilação eu achei mais legal. Assim, porque a gente fala de mudança, às vezes parece que a gente migra, vai empurrando. Então, né? mas na verdade a gente pode usar uma palavra melhor ainda, que é a palavra que o Evangelho já disse milhões de vezes e a gente insiste, nós só precisamos aprender. Não precisa transformar, não precisa mudar nada. Sim. A hora que você aprendeu, resolveu o problema. Sim. Aprender. Então a palavra é exatamente essa. A hora que eu aprendi a Que é lição. difícil. A hora que eu aprendi a lição, está resolvido o problema. Sim. Lembra sempre daquele exemplo que a gente usa em tudo, da que eu brinco com a história da criança do dedo da tomada. Sim. Mas pra mim foi um jeito de pensar melhor sobre as minhas atitudes. Assim, falando, não, realmente eu tô só mudando, eu só tô migrando os Só problemas, empurra. só empurrando. Preciso transformar. Achei legal, gostei da explicação dele. 4. Nesse sentido, o comportamento religioso exerce fundamental importância. Os que se fixaram às ideias nihilistas, materialistas, hibernam-se, não raro, como a fugir da realidade, num bloqueio inconsciente de longo porte que os atormenta em forma de pesadelos infelizes de que não conseguem facilmente libertar-se. Essa batata assa. Isso a gente conversou bastante na semana passada. Né? Por quê? Que aí tem um problema sério. Ah, mas então nós estamos criticando as outras religiões? Não. Eu acho que é uma sacanagem.
por escolha, mas é uma sacanagem, porque é o seguinte, eu sempre acreditei. E lembra que aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente faz a crítica à pessoa. Eu acreditei nisso, eu fui criado nisso, a minha formação é essa, e eu não vou mudar. Nós não podemos pedir para um hindu sentar para estudar o evangelho com a gente. Não é da cultura dele, não faz parte da minha, do meu eu, não faz parte do que eu aprendi, não faz parte da minha essência, pelo menos não agora. Então esse cuidado a gente tem. Mas qual é o grande problema? É só a gente imaginar o seguinte, eu tive certeza absoluta, eu fui criado, tive convicção, frequentei, não só frequentei, como participei ativamente de determinada crença religiosa ou qualquer tipo de crença, segui os preceitos disso, cumpri o que essa determinada crença ou essa religião me indicaram como caminho correto para chegar a Deus, que é o mesmo nosso. E aí eu desencarno. E vamos pegar o que nós temos de maior exemplo, que é o catolicismo. Então, eu vou esperar o juízo final. Que é uma coisa que eu me perguntei, moleque, talvez por isso que eu vim parar aqui. Vou esperar o juízo final aonde? E quanto tempo que eu vou esperar o juízo final? Porque se nós estamos esperando o juízo final, Jesus veio há 2000, quanto mais nós vamos esperar? Onde está esse povo? E outra, esses 2000 anos que passaram e que vão existir agora mais 2000 para existir o julgamento final, acabar com a terra, acabar com todo mundo, acabar com tudo, e aí nós vamos, me incomoda muito a minha situação do seguinte, quer dizer, eu tenho quase certeza que eu tenho vaga no céu. Beleza, mas eu vou esperar 4000 anos para saber se eu vou para o céu. Porque se não teve o julgamento final, eu não definiram ainda para que lado que eu vou. Então eu me encontro na mesma situação do que tem certeza absoluta que iria para o tal do inferno. Então eu vou passar 4000 anos exatamente na mesma situação da Madre Teresa e do Bandido da Luz Vermelha. Eles estão no mesmo patamar. E não adianta me falar que não, porque eles estão. Porque se não foi julgado ainda, não foi dada a sentença. Se não está dada a sentença, eu não posso saber como é que está. Então, como é que faz? E aí eu desperto, ou eu descubro que eu morri. E aí, que pra gente aí fica extremamente simples, eu descubro que eu morri e não morri, que eu estou vivo. E que tudo aquilo que eu acreditei, piamente, que eu cumpri com tudo o que aquela determinada religião, aquela crença me indicavam como o melhor caminho, que esse era o caminho para eu chegar a um determinado lugar. Porque lembra que todos nós, mesmo na doutrina, ainda nós temos esse costume, nós sempre estamos fazendo alguma coisa para ganhar alguma coisa na frente, né? Raro quem está no meio do caminho fazendo em benefício próprio. Demora muito tempo a gente conseguir descobrir que era essa a lição, né? Mas normalmente nós vamos, um quer ir para o nosso lar, o outro quer ir para um lugar um pouco melhor, o outro quer falar com o pai, o outro quer falar com a mãe, o outro quer encontrar a avó. Então nós sempre estamos meio que barganhando. Então qual é o desespero desse espírito a hora que eu me vejo vivo? É essa perturbação que ele está falando. Como é que eu encaro? Então, mas eu cumpri, mas veja bem, eu cumpri Lembrando tudo. que você não pode morrer de novo. Eu cumpri tudo que estava no combinado. Eu cumpri tudo que era. Aí chega lá, não é. Eu tinha muito esse pensamento antes. Sempre me questionei. E aí? Depois? O que vai ser? É assim? Só isso? Acabou? Já era? Vou ficar deitadinha lá? Virar pó? E aí? Onde é que... Não, é isso. Não, e esse é o mais fácil. E o que acreditava? E o que prega que não existe nada? E o susto? Que é o niilista. O niilista. Esse para mim... Então, mas ao mesmo tempo, essa é uma dúvida que eu tenho, que eu gostaria de encontrar. O niilista, ele acredita que acabou, mas que você volta para um todo, né? Não, acabou. Não tem nada. Não tem nada, acabou. Eu morri e não sou mais nada. Matéria, Não, ele só acredita na matéria. Espiritualista, mas eu simplesmente acaba, que é um ateu. Esse ainda é espiritualista, ele acredita que vai voltar para alguma coisa. Você perde a sua... Você perde a identidade. Você perde a sua identidade e volta para uma massa toda. Exato. Então, mas isso deve ser... Aí eu já acho, na minha humilde opinião, o que não acredita em nada, o que tem certeza da não continuidade,
esse sai num lucro desgraçado. Né? É porque aí eu tô vivo. vida dele. Não, mas eu ganhei. Não, mas eu ganhei. Eu não tinha nada. Concorda comigo? Eu acreditava que a hora que eu caísse no chão e acabasse, acabava. Do outro lado, independente da minha condição moral ou não, eu ganhei vida. Ou o susto. Não, o susto vai ser aquele fantástico. O susto do mesmo jeito, né? Sim, porque se ele viver uma vida materialista, aproveitando a matéria, se perdendo, né? Usando demais o sexo, ou erroneamente, aí ele vai ter que, né? Ele vai encontrar com as suas próprias mazelas quando desencarna. Sim. Agora a gente também tem a situação daquele que é materialista, mas que fez o bem para as pessoas. Sim, né? muito. Que ajudou. Então, quando ele chega lá, e ele lucra muito. Muito. Né? Muito Porque mais que ele qualquer ganhou um que vida claro. e ainda percebe que tudo que ele fez de bom Tava certo. tem um retorno para si. Sim, esses dias eu encontrei com uma... Eu falei, finalmente eu consegui argumentar, né? Eu encontrei com uma menina lá num churrasco e aí ela pegou e falou que era ateu, né? Que ela era ateia. Eu falei, você é ateia? Você pratica bem? Pratico. Pra quê? Perguntei pra ela, no meio de todo mundo assim. Porque me faz bem, não sei o quê. Pra quê? De onde que vem isso? Né? E aí ela não colocou, porque não, mas que não sei o quê. Eu falei, então. Sim, mas isso... Aí ela falou, onde que é centro? Aí depois ela começou a... Sabe assim, então... É inquestionável. O que a gente tem que lembrar... Então, mas isso a gente tem que lembrar sempre e a gente não lembra também. E eu acho que o Edgar ontem chegou eu acho que atingiu essa questão também. O divino está em cada um, né? Nós temos. Então, quer dizer, essa essência, por incrível, e a gente olha e fica indignado e fala, não é possível, mas a essência divina está dentro. Sim. É nosso. Então, por natureza, por incrível que pareça, eu sou bom. Sim. Certo? A minha essência é boa. Se eu fui criado por um ser perfeito, e a essa que é indiscutível, e aí não tem como questionar, qualquer outra religião nós vamos ficar, vai chegar no determinado ponto que eu vou ter que dar risada, e aí acaba virando discussão. A minha essência, se eu fui criado por alguém perfeito, e ele não erra, ele não errou em mim, tá? Por Sim. mais bobagem que eu faça, por mais besteira que eu cometa, Sim. ele não pode ter errado. Se ele errou, ele não é perfeito. Então, não tem discussão. Esse é um ponto que nós não temos como argumento. Ninguém tem argumento contra isso. Então, fica muito simples. E isso a gente esquece. A gente, infelizmente, a gente valoriza muito mais o ruim. Não é possível. Está um estrago, o mundo está acabando, está o fim do mundo. Está o fim do mundo porque nós deixamos o fim do mundo entrar o tempo inteiro dentro de casa. Nossa, eu não posso ver aquele Big Brother. Não assiste. Não assiste, não comenta, não entra no Facebook para ver o que aconteceu, não entra no UOL para ver o que Simples de tudo, simples gente. assim. Eu não assisto. Nossa, o jornal do Datena sai sangue na televisão. Não assiste. Eu sou dessa opinião também. Eu tenho 300 hoje, a facilidade que nós temos de ligar a internet e assistir o que você quiser, desde música, a palestra, a estudo, a filme, só livro, o que você quiser. E pessoas que assistem e querem influenciar o modo de viver do outro. Então, se você assiste, porque você assiste. Mas o que mais me deixa indignado é o cidadão falar mal de uma coisa que eu não posso discutir. Eu não sei o que é. Como é que eu vou discutir se o Big Brother é bom ou ruim? Eu não assisto. Exatamente. Então, e agora? Nossa, é uma porcaria. Não liga a televisão essa hora. Pega um livro. Vai no bar, vai tomar sorvete, vai namorar, vai fazer alguma coisa de útil. Mas não fica enchendo o saco, reclamando. E fica no tal, vai pra Borebi. Mãe. Bora lá. Muitos assistem estarrecidos à decomposição cadavérica. 5. Tendo acasalhada a ideia do nada, deperecem e se exaurem em agonia superlativa, sem que se permitam alívio nas regiões frias e temerosas a que são arrastados por natural processo de sintonia mental. Quando não acompanham estarrecidos,
a decomposição do próprio corpo a que se agarram, tentando restabelecer os movimentos em luta inglória. O que é inglória? O que é Sem inglória? sucesso. Sem sucesso, né? Tem duas coisas aqui engraçadas, né? Ou assustadoras. Não tem nada de engraçado, é isso que eu ia falar. Desaparecem e exalam em agonia superlativa sem que se permita um alívio. Nas regiões frias e tenebrosas. Mas não era inferno? Pois é. Ué? E o mais, que eu acho que é o mais importante, de novo, a que são arrastados por natural processo de sintonia mental. Castigo de Deus? Não. Mochila que você carregou errado. Eu As batatas, né? Apodreceu. Errei a calda de cometa. eu me sintonizo com aquilo ali. É o que eu tenho comigo. Isso sou eu. Nossa, e aí eu assisto a minha decomposição. Todos? Não. A maioria? Também acho que não. Provavelmente não. Muito provavelmente não. Mas uma parte sim. Por quê que existe essa porcentagem? É o apego. Está escrito aqui, né? Tá Que ele pró de não quer, elevação. Eu não quero desfazer aquilo ali. não quer desfazer. Eu sou, na verdade, o que nós precisamos. Não. Sou eu. Não é meu. É meu, sou eu, é. O grande problema é esse, não é meu. O meu é a casa, é o carro, a mulher, o filho. O problema é sou eu. Na verdade, eu não descobri que eu sou o que está aqui. Então eu sou aquilo lá. Agora, se aquilo ali está se desfazendo, eu não quero que aquilo acabe. Se aquilo acabar, vai acabar. Acaba eu também. Entendeu? Então, então é diferente do é meu. O é meu são os bens que eu não quero largar. A casa, o carro, esposa, dinheiro, conta no banco, a estante que era da bisavó. Isso é meu. Agora, o que eu acho que é assustador, e nesse caso o grande problema é que sou eu. Eu ainda não consegui despertar e entender que eu não sou o corpo físico. Por quê? Porque a hora que eu entendo, lembra que nós falamos agora em cima, não acabou de falar isso? A hora que eu consigo entender que aquilo não é meu, que aquilo não faz parte, eu desliguei até logo, viro as costas e vou embora. Isso não me pertence. Então o sofrimento está aí. O sofrimento, o grande sofrimento é esse. Por quê? Porque mesmo se você tivesse completamente desprendido já da matéria, desligado da matéria, sem dar importância para a matéria, mesmo que você visse o corpo se decompondo, o que te afetaria? Nada. Eu continuo inteiro. Só vou ficar achando estranho, né? Ué, mas lá tá com os bichos comendo. Tipo, E eu tô aqui assim, bonitão. Né? E eu tô aqui ainda, parece que eu tô me sentindo ainda. Eu tô, Vai ser um né? Eu negócio tô meio... conseguindo me pegar ainda. Que estranho aquele. É. Nossa, né? 6. Os que cultivaram as religiões simplistas, que prometem o céu a golpes de facilidade e oportunismo, são surpreendidos por uma realidade bem diversa com quem não contavam. Aí nós acabamos de falar, nós já usamos esses exemplos, né? Não precisamos nem perder muito tempo. Esse simplista aqui está dizendo exatamente isso, né? Que é aquilo que você perguntou agora há pouco. Quer dizer, eu troco com você a troco de algumas coisas. Eu vou para o céu se eu fizer determinada coisa. E não vamos nem entrar na história da grana. Nas trocas naturais que a gente faz muito. É isso que a gente tem. Sim. Se eu for à igreja, Exatamente. porque assim, pode ser que o próprio indivíduo é que é um simplista. Ele vai ao centro e ele acha Está que resolvido o sai problema. ao centro, está tudo resolvido. Ele não está. Não. Por quê? Porque ele não se moveu. Né? O coração não estava ali, só estava o corpo físico. Mas isso é importante. O que a Alice está falando é importante, a gente já discutiu também a semana passada. Isso é uma coisa que a gente vê muito e a gente aponta muito o dedo para as outras religiões e que tem acontecido da mesma maneira ou de forma maior dentro da doutrina espírita. O fato de eu frequentar a palestra, ou pior, de eu resolver fazer parte de grupo mediúnico, e é isso que eu não me conformo, porque se o cidadão faz parte do grupo mediúnico e não entendeu o recado, o cara está convivendo com isso diariamente e não deu para entender que não adianta. Então, isso é um problema que acontece muito. Então, o fato do simplista, nós estamos passando por esse momento dentro da doutrina espírita de quilo.
Também acho. De quilo. Por quê? Porque é a mesma coisa que nós falamos agora há pouco. Adianta toda quarta-feira a gente vir estudar? Nada. Nada. Mesmo porque, não, mas nós estamos melhorando o conhecimento. Conhecimento, sim, imoral. Que é o que vai pesar. Que é onde a batata vai assar. Que é onde eu vou ter que me dar conta do que eu fiz com tudo isso daqui. Beleza, nós estudamos, entendemos. Entendeu o recado? Entendi. Agora aplica. É o seu dia a dia, né? Aplica. Cada dia de estudo ou cada palestra que sirva aquilo que eu sempre falo para a Ana. Quer dizer, se for na palestra, uma frase fez com que você pensasse em alguma coisa que está precisando mudar, pronto, já valeu a palestra. Que nem a palestra do Edgar, que a primeira vez que eu assisti, você se lembra? Eu disse para vocês? Uhum. Que ele falou que, aí eu comecei a entender que o problema do outro é meu problema também, Uhum. caramba, e eu não posso fechar os olhos para isso. Isso fez um pedaço. Então, é uma Nem frase. do resto da Exatamente. palestra, Mas aquilo. Mas eu lembro disso. Mas a lição serviu. Mas era o que E eu assim, precisava. e mais, Sim. aquilo me tocou Sim. e fez com que Esse é um eu exemplo. Não, que eu comece a mudar uma atitude que eu não tinha percebido. Sim. Então, o objetivo é exatamente esse. Tanto na palestra como no estudo, claro que é importante. Nós não estamos nem 6 otários estudando. Óbvio que é importante. Mas o mais importante é o que a gente consiga tirar daqui e aproveitar no nosso crescimento moral. E normalmente, nosso crescimento moral, que é o que a gente ainda também não entendeu, diz respeito ao outro e não a mim, né? No que eu faço com as minhas atitudes lá. Uhum. Porque o benefício do aprender é meu. Isso beleza, isso ninguém me tira. Mas o que eu faço com essa atitude depois vai refletir no que eu estou vivendo em sociedade. Que é o motivo de estar encarnado, né? Até porque eu vejo assim, as pessoas elas vão para o aprendizado e elas veem o aprendizado assim, eu estou aprendendo no conhecimento técnico, né? Mas é um conhecimento técnico mesmo. Sim. É o como acontece, o porquê acontece. Agora, como é que eu mudo o porquê acontece? É na aplicação das lições de Jesus. Então, se eu não aplicar Jesus na minha vida, não aconteceu nada. Posso ir 50 anos no centro espírita, posso ir lá para a Cidade Nova, servir cachorro-quente, fazer as coisas. Mas na hora em que o problema bate na minha porta, se eu não aplicar o Evangelho de Jesus, eu nada aprendi. Não serviu nada. Começo tudo do zero outra vez. Sim. Né? Volto para a escola de novo. Por quê? Porque na hora da prova, na hora do exame, eu não soube, na hora de pôr em prática. soube pôr a prática. Então é isso. A dor bateu. Como é que eu trato a dor? Eu me revolto, né? Eu grito de dor, eu acho que aquilo eu nem mereço, né? E geralmente eu faço a pergunta assim, por que eu? Né? Sim. E eu esqueço de perguntar por Por que que não eu? Uhum. Né? Por que Exatamente. não eu? Né? Por que eu não estou passando pelo problema que o outro, meu irmão está passando? E o que eu posso fazer para ajudar aquele outro irmão? Mas na aplicação do Evangelho. E as pessoas não, é só um conhecimento. Eu sei bastante, nossa, né? Já estudei todos os livros, eu sei que o Espírito vai... Já fiz Coen. já fez Coen, eu sei que o Espírito vai lá para o outro lado, eu sei tudo isso. Mas eu sei tudo, mas ainda não consegui aplicar o Evangelho. E a grande lição é o Evangelho. Na verdade, o Espiritismo, né, ele veio só jogar mais luz em cima do que Jesus já veio dizer. Sim. Então, não é o Espiritismo, né? É Jesus. É Jesus na Sim. vida de cada um e na utilização máxima. Na verdade, só veio simplificar. Só simplificar. Até porque, quando perguntado a ele o que era preciso para ganhar o céu, Jesus respondeu, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo enquanto a ti mesmo. E isso resume toda a lei e todos os profetas. Quer dizer, tudo que houve para trás de Tudo que Jesus aconteceu. está resumido nesse momento. E o quanto disso nós estamos usando no nosso dia a dia. Exatamente. Vamos lá? 7. Os que agasalharam ideias esdrúxulas fazem-se vítimas de horrores e alucinações lamentáveis, que os desnorteiam por tempo indeterminado. Vamos só emendando, né? Na verdade, isso vai complementar aquilo tudo que a gente está falando. Mas aí por quê? Isso é importante a gente sempre frisar. Por que vai viver esses horrores e alucinações?
Porque não se desprendeu ainda De nada. da matéria. Porque eu não entendi ainda, né? Porque eu ainda estou completamente atordoado por isso, a perturbação espiritual. Lembra que é o título do estudo. 8. Os suicidas, graças a atenuantes e agravantes que os selecionam automaticamente, descobrem em ditoso despertar a não existência da morte. Esse também nós conversamos Esse bastante. deve ser o maior. A semana passada. Então, esse deve ser a maior decepção. Esse é o contrário do ateu. Isso é completamente o contrário. A hora que eu chego lá, eu não acreditava em nada. E chego lá e ganhei a vida. Tô vivo. O outro que quis que eu por fiz? fim de uma vez só, chegou lá e falou, nossa, agora Agora que vai ferrou, começar o agora a negócio. batata solta. Meu Pai Eterno, como diz a Dizara. É, bem isso. 9. Os que se converteram em destruidores da vida alheia experimentam as aflições que infligiram e expungem intermina angústia, o acordar da consciência e a sobrecarga dos crimes perpetrados. Esse 9 é muito importante a gente conversar, porque dá a impressão quando a gente lê, por comodismo e por saber que nós estamos fazendo bobagem muitas vezes, a gente enxerga isso daqui como crime, assassinato, e está longe disso. Esses, lógico, que são os problemas mais sérios, porque eu tirei a vida de alguém. Mas esse o que destruiu o lar de alguém, esse o que abandonou o filho, ou a filha, ou a esposa, ou o marido, todos esses eu estou diretamente prejudicando e, na maioria das vezes, assintosamente a vida de alguém. Então a gente não leiam esses crimes perpetrados e a gente interpretar como o crime que a gente está acostumado, o crime hediondo, o assassinato, o que jogou a filha de cima da janela, não. O que abandonou o filho, o que não quis saber, o que prejudicou extremamente a esposa, ou o marido, ou o irmão, ou o sócio, todos esses estão nesses destruidores da vida alheia. Quantos e quantos suicídios nós tivemos hoje e ainda temos de sócios que se mataram porque o sócio roubou e ele se viu em desespero? Quantos que nós vimos que se mataram porque a esposa traiu ou porque o marido traiu? Eu destruí a vida alheia. E nós estamos falando do extremo da morte, não precisamos pensar em extremo da morte. Nós estamos cansados de ver filho de pai e mãe que é órfão de pai e mãe viva. Nós estamos cansados de ver marido que arruinou a vida depois e continua, às vezes, dentro de casa ainda arruinando. Esses são os crimes que ele está falando do destruidor da vida alheia. E não é só aquele que fez Assim, efetivamente. Não, é aquele também que eu descobri dos seus defeitos. Eu vou lá contar para a Ana. Eu vou contar, a Ana vai brigar, exatamente. vai brigar com você. Sim, eu é participo. Que contribuiu de alguma forma para que a pessoa se destruísse. Que é o destruidor da vida alheia. Isso que a gente faz. Se entristecesse, entrasse em depressão. E aí tudo que ia acontecer com a pessoa depois daquilo que eu fiz. Sim. De uma palavra mal falada. Eu tenho responsabilidade, eu respondo por isso. Imagina, isso é simples de ver, é só a gente entrar na rede social, tanto Sim. de desgraça ou coisas ruins, maldades, que as pessoas compartilham, horrores assim. Aí você vai fazer uma festinha de criança para pedir meia dúzia de lanche, você tem que... Sim. Mas é importante, eu só quis frisar, porque normalmente a gente lê, Sim. e a gente pega, como a gente não quer se colocar dentro da situação real, é muito importante, porque a gente sempre vê o extremo, né? A gente criou esse lado. O crime, ou destruir a vida alheia é o extremo que a gente imagina, que é pegar a criança e jogar lá do 7º andar, que nem fez o outro lá, ou estuprou, ou matou. Falando em rede social, que é muito triste, assim, quando eu leio, eu me entristeço. Alguém mandando indireta para alguém, xingando ou falando, ou caçoando, né? Ou falando, olha fulana, não sei o que. Aí embaixo tem todos aqueles comentários, isso mesmo, faz isso, faz aquilo. Na aí verdade, tem 90 a rede social veio comentários. pra... Ela tem os dois Virou um lados, foco, né? Os dois lados. E acabou Na verdade, ela tem dois perpetuando lados. para um outro lado. Tem muito esse maior lado do que a gente está né? usando hoje, Sim. né? Que é bom. Que todo mundo usa e a gente tem acesso às palestras do TAP, do Edgar, do Nazil, de quem Não, a gente que é lado. pequeno, né? Sim. Até foi bom você fazer esse comentário só para não perder, porque senão eu vou esquecer. Nós que somos extremamente pequenos, né? Nós somos uma gotinha perto do todo o trabalho que muita gente faz,
Quer dizer, nós estamos tendo uma média de 8 mil, 10 mil pessoas assistindo as palestras e estudos. Sim. Quer dizer, então é uma ferramenta Se fantástica. se ninguém comentasse, a pessoa colocasse lá um desabafo, e as pessoas comentassem diferente, olha, calma, não é assim, veja com outros olhos, qualquer coisa assim. Mas não, as pessoas acabam... Ah, não, é o incentivo, né? incentivando. Mas aí entra no que a Alice falou. Eu sou responsável. Por quê? Porque eu leio um negócio desse, não me custa. Isso, nós não sabemos como é que é a cabeça de ninguém. Não custa eu ler o comentário que a Alice fez embaixo. Ah, não, eu se fosse você, eu ia lá e socava a mão na orelha dela. Ué, você não sabe como é que você está naquele momento. Não lê o contexto, não sabe o contexto. Não, e outra, né? você não sabe como a pessoa está. Sim, exatamente. Não custa, em vez dela dar um tapa, ela dar um tiro. Você não sabe. E você é isso que a Alice comentou que é importante. Eu tenho responsabilidade nisso. Sim. isso me assusta. Eu vou de ter ver. responsabilidade As nessa pessoas não têm atitude. responsabilidade nenhuma no que comentam. Assim, comentam abertamente um assunto que você leu lá em 3 Mas é que na verdade a rede social virou, por incrível que pareça, o fato de eu estar lava a roupa atrás, suja, não, né? mas o fato de eu estar atrás do celular ou atrás do Perde computador ninguém, né? me dá uma garantia, uma segurança muito grande do que eu sentar na frente de alguém e falar. Sim. Eu não tenho coragem de chegar para a Aline e falar o que eu posso falar na rede social. Por quê? Porque eu estou atrás do computador. Mas as Não pessoas consigo ver acabaram se preservando mais, né? Uhum. A também vida tem isso é- também, se expõe. Agora- Se expõe demais, né? Mas não justifica, né? Não. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Se a pessoa já está desequilibrada ao ponto de se expor De numa se rede expor. social, com um problema íntimo, um problema pessoal, Sim. muitas vezes de um casamento, sei lá, do que ela já está se expondo, ela já perdeu o equilíbrio naquela hora que ela digitou aquilo e colocou. Sim. Aí vai mais 25 comentários fomentando esse complicado, lado dela. Eu tenho um caso, eu acho até interessante falar sobre isso. Eu tenho um caso de um rapaz que ele brigou com a mulher e ele publicou no perfil dele as fotos íntimas dela. Um monte de gente compartilhou, comentou, marcou fulano, não sei de que trabalhava com ela, enfim, né? Todas essas pessoas aí cometendo esses crimes que a gente tá falando. Eu fui lá, eu chamei ele em off e falei assim, não faz isso. Falei, olha, você tem filho, olha o que você tá fazendo. E tentei de tudo quanto é maneira. Conversei, por fim consegui, ele tirou o esquema. Mas eu tinha feito isso. Mas, já. gente, se todo mundo tivesse feito a atitude que eu tive, que é E simples. não compartilhado. Não, ir lá e falar com ele, cara, brother, não faz isso, assim, né? Você não tá sendo legal, isso não é crime, né? Porque aí ele tava realmente cometendo um crime, mas não custava, né? Talvez ele teria caído em si muito mais rápido. Ah, não, mas é e muito mais tiraria, legal. né? Mas é muito mais legal eu humilhar aquela outra Meu pessoa, circo pega eu me fogo, beneficiar na do verdade. sofrimento do outro. É zoeira, né, gente? É um negócio que é Ver o circo pegar fogo, é É incrível. complicado, né? É o, Muito. é o julgamento. o julgamento, exatamente. Eu estou julgando assim como fizeram com a pecadora. Aham. E com Jesus, enfim. É isso mesmo. Né? Uhum. É Show. mais fácil julgar, né, do que ajudar. Com certeza. Mesmo porque hoje em dia, enquanto eu falo do outro, ninguém fala de mim. A perturbação é o estado normal no instante da morte. A perturbação espiritual ocorre, portanto, na transição da vida corporal para a espiritual. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. Beleza, né? Isso nós estamos falando o tempo todo. 11. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Eu Então, tinha isso é falado outra coisa anteriormente. importante. Então, o que ele está afirmando é que a perturbação é o natural, que é o lógico. Né? É só a gente pensar na nossa situação. Por mais que você saiba, por mais que você acredite, por mais que você tenha certeza, provavelmente o instante do desencarne deve ser extremamente delicado, principalmente nos acidentes e tudo mais. Né? E ele disse que é o estado normal. Agora, que aí o final é aquilo que pega, né? Variando de algumas horas, meses ou anos. Né? E aí essa variação, por quê? De acordo com a maturidade espiritual de cada um. Tudo que nós estamos falando agora, né? Quanto mais consciência eu tenho, quanto mais desprendimento eu tenho, mais rápido eu tomo consciência disso e dou linha. E pico gato. 12.
O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ocorre ordinariamente em momento de inconsciência. Na morte violenta, porém, as sensações não são exatamente as mesmas, porque em tais situações o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido e acredita-se vivo, prolongando-se essa ilusão até que compreenda o seu estado. Isso a gente conversou bastante a semana passada, né? Lembra que a gente comentou a respeito do acidente, se era socorrido na hora, se não era, como é que ficava o espírito e tal. Então, se eu tenho, se ele é desligado aos poucos, então automaticamente eu não consigo. O que nós falamos a semana passada, que aí vai entrar no merecimento, e aí ele está falando de perturbação, que é o caso contrário, é o que a gente comentou de ter várias experiências, a gente ter vários relatos de que o espírito foi retirado da situação antes do acontecimento para não ter que passar por aquilo, por merecimento, eu não preciso passar por aquela situação. Nesse caso, ele está falando da perturbação, é o caso do que eu vivencio essa situação. Então o meu espírito está junto, vivenciou aquela situação e eu vou ser desligado aos poucos, mesmo porque, como é regra, eu não sou tirado da tomada de uma vez, eu vou ter que ser desligado aos poucos da mesma forma que os outros. Então esse período provavelmente vai ser um período de perturbação complicado, né? Me tiraram de uma situação, eu estou me encontrando em outra e tem um negócio que ainda não sei o que é que está acontecendo. Então, mas é diferente do caso que nós falamos do acidente da semana passada. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não levar o da semana passada como regra e não levar o da perturbação como regra. São situações diferentes. Para o mesmo assunto. Para a mesma situação. Né? 13. O estado do espírito por ocasião da morte pode, portanto, ser resumido nas proposições que se seguem. Será tanto maior o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza do desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Fantástico, né? Então, assim, tudo que a gente fala, tudo que teve de desesperador até agora, nós lemos 12 itens que são assustadores, mesmo para quem acredita. Se nós estamos falando de perturbação, nada que perturbação é agradável. E a outra coisa é que a gente também criou o hábito dentro da doutrina, que é uma coisa que eu discutia ontem, eu ri na palestra, o Edgar entendeu a risada, porque a gente já tinha falado sobre isso, da história do sofrimento. Eu tenho que sofrer para ser feliz. Quem disse? Deus o livre. Mas isso foi vendido a larga escala dentro da doutrina espírita. Quanto mais eu sofro, mais próximo eu aproximo de Deus. Isso é a ideia do faquir. Então vira todo mundo faquir. Esse é o da autoflagelação. Então vai se bater realmente, compra o chicote, dá nas costas sozinho. Tem cabimento? Lógico que não. E aí, de novo, coisa mal entendida, mal interpretada. A dor faz parte da minha existência? Na situação que nós vivemos hoje? Sim. Praticamente diariamente. Expiação em provas, meu irmão. Certo? Então, qual que é, o que não entenderam direito e repassam a larga escala para todo mundo? A história do sofrer, quanto mais eu sofrer, melhor é. Não tem nada a ver com a quantidade de sofrimento. Tem a ver, e ontem o Edgar foi extremamente feliz, por isso nós demos risada, com a maneira com que eu lido com isso. O sofrimento vai ser inevitável na situação que nós nos encontramos. No planeta que nós vemos hoje, isso é o que nós vamos viver. O que eu faço com isso, como é que eu lido com esse pacote, é que é o problema. Está aí a vantagem da dor. Não é a dor em si. É o que eu fiz com ela. É o que eu aprendi com ela. É o que eu estou fazendo do meu crescimento moral do que ela me deu. Então, na verdade, a dor é presente. Então, não adianta eu simplesmente sofrer. E aí o exemplo que eu dei risada, que ele falou, eu vou ficar casado, deixa passar rápido aqui que eu não preciso mais, da história do carnê. Que um monte de pessoas antigas de dentro da doutrina usam isso como um jargão verdadeiro.
Deixa eu pagar o meu carnê nessa daqui, porque depois eu não vou pagar, não dobrou, filho, que nem casa pernambucana. Ninguém dá de graça 24 parcelas. Então, isso é uma proposta, e a mesma coisa, mas é uma coisa que foi falada de uma maneira, e a dor faz parte do nosso crescimento? Claro. Nós acabamos de falar, nós vivemos com a dor o tempo todo, na situação que nós encontramos no planeta. Agora, como eu encaro isso, como eu encaro a doença, é que vai determinar se isso me serviu ou não. Nossa, eu tive um câncer. Ah, então quer dizer que você teve um câncer, porque resolveu o seu problema, né? Da beleza. Teve um câncer, está resolvido. Não. Eu odeio Deus, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, eu odeio o mundo, eu odeio eu mesmo, porque onde que eu tenho esse câncer, quero descobrir da onde que eu peguei isso e tal. Não serviu para nada. Não serviu para absolutamente nada. Então, a doença, o sofrimento em si, não serve para nada. A simples doença não me serve, não vai me dar lição nenhuma, a não ser que eu aprenda com a doença. Ela veio para me ensinar. Se eu vou aprender, o problema é meu. Se eu não aprendi, eu preciso fazer a lição de novo, como todas as outras coisas. Mas o que eu ia falar, que é fantástico, que é todas essas complicações, né? E a gente fala que, nossa, mas a doutrina afasta, nossa, mas a doutrina assusta. Quem está assistindo a primeira vez nunca mais vai assistir o estudo. Em contrapartida, é extremamente consolador e extremamente justo, e aí a gente consegue olhar a justiça divina com o olhar de cara a cara. Não se preocupa, não tenha preocupação nenhuma. O espírito desmaterializado de consciência pura, a morte é qual o sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. O que quer dizer com isso? Suaveira. Se você fizer a sua parte, está tudo resolvido. Não se preocupe. Vai ser tudo tranquilo. Sim. Então, quer dizer, tem todos os problemas. Se você não, vai ter mais chance. Vai ter mais chance. Eu acho que isso é mais consolador ainda, como o Edgar disse. Sim, mas a certeza Vai dar 1000 vezes. vai voltar. Vai voltar. Eu tenho mais uma chance. Eu tenho mais uma chance. Você não tem chance de não evoluir. Assim, isso não existe. Como é uma subida, é uma subida. Não tem chance de não ser perfeito. Então. Volta naquela história lá do começo. Se eu fui criado por um ser perfeito, e todas as religiões dizem isso, as que acreditam em Deus, então ele não pode ter errado. Não pode ter errado. Se ele fez um que se perdeu, ele errou. Ele errou. Então, se ele errou, ele não é perfeito. Ah, mas é um só. Olha os bilhões de... Errou um. Interessa. Nós não falamos da cagadinha da mosca na parede? É a mesma coisa. Se errou um, já era. Então, não pode ser. Se não pode ser, sim, seremos perfeitos. Vai ter que, né? Exatamente. E isso eu acho que é extremamente consolador. Essa certeza aí dá força para qualquer um encarar o que precisar. Aí fica muito mais tranquilo. Que não nos deveria dar o direito de se acomodar, porque nós vamos chegar lá. Quer dizer, a pressa é nossa. A velocidade dessa corrida aí, dessa subida, é de cada um. Mas extremamente consolador. E é isso que eu falo. Então tem todos esses problemas, que são problemas porque nós estamos vivendo ainda essa grande realidade, mas o final eu acho fantástico. Ó, meu amigo, se você fizer o que é para fazer, está tranquilo. Vai ser suave como você merecia. É só amar, beleza? Então, mas é exatamente isso. Mas ele já não falou, Alice, quais eram os 2 mandamentos? Não era só 2. Os caras criaram um monte, é só 2. Que pega todos, né? Só 2. Que na verdade, com a minha pretensão, se ele tivesse falado só o segundo, já estava resolvido também. Sim. Se eu amar o próximo como a mim mesmo, naturalmente eu amaria a Deus. Sim. Eu estaria fazendo o que ele pediu. Né? Tamo aí. Tamo aí, moçada. Não adianta gaguejar, não. Vamos lá? Eu acho que dá pra gente, dá pra ir para as perguntas direto, né? Pra gente. Os 2 são só os complementos da...
Não é mais fácil. Você não tem café? Sim? Não, eu tomo. Ah, que isso? Nossa, deixa ela agora vai resolver beber água. Pode matar na hora de Pega sede. aqui, ó. Que dó. Pega aqui mesmo, gente. Tem. Azul. Tá limpinho? Pega aqui, pega ó. ali, ó. Pega Pega lá. aí, divide. Thaís. É que a gente deixou melhor pra você. É. Ah, Ok. Pode. Quer que eu Você não quer ler? Vamos lá? Como podemos definir o que seja a perturbação espiritual a que Kardec se refere? A ligação da matéria Perturbação. Não. É a separação. E a separação. É a separação. É o momento de separação, da alma do corpo. É o estado confuso que ele fica nesse momento, Isso, né? a perturbação. Né? A perturbação é esse momento, é esse estado que ele fica de confusão, de não saber muito bem o que está acontecendo na nova realidade. É o acordar do outro lado. Uhum. Né? Acordei. Então, 2. Como o apego à matéria pode interferir na perturbação espiritual? Como pode? Tudo. Tudo, não é? Mas o mais importante, mas como apego, o que é o que dificulta esse desligamento, né? Dificulta a minha tomada de consciência de uma maneira mais lúcida, né? Eu enxergava ao lado. É como se eu virasse as costas e eu estou olhando para lá. E eu devia estar olhando para a direita, eu estou olhando para a esquerda. Eu nunca vou enxergar o lado direito se eu ficar olhando só para o lado esquerdo. E lembra que é importante, né? E a gente não pode enxergar isso como se a gente tivesse equivocado. Na verdade, a matéria nos atrai, né? Sim. Nós estamos atraídos pela matéria. Sim. Então, na verdade, isso não, que a gente falou tanto, parece que nós estamos cometendo um pecado, né? Ou quem é apegado à matéria está cometendo uma bobagem e tal. Não, na verdade, nós somos extremamente ligados à matéria, né? A matéria me atrai, a matéria continua me prendendo aqui, né? Quer dizer, que é a história da lei da conservação. Enquanto eu tento, e eu continuo sentindo isso ainda, né? O meu íntimo ainda continua brigando para que isso continuasse, né? Então, não é, porque, na verdade, de repente, quem está assistindo dá a impressão de que é só quem está desvairado é que fica preso à matéria, né? É. O conhecimento da vida espiritual pode influenciar na duração da perturbação espiritual? Pode. É o mesmo. Isso é aquilo que a gente É o falou. lado inverso da moeda. Pergunta Do dele. contrário, é. Na verdade, isso que a gente falou, essa talvez seja uma das poucas vantagens, que a gente sempre pergunta, não, mas tem vantagem de ser espírita? Se a minha conduta for de um espírita, sim. Sim. Agora, se eu frequento centro espírita e a minha conduta não é de um espírita, não. É igualzinho de todo mundo, ou pior, porque na verdade eu deveria já saber, ou sei e finjo que não sei. E aí a batata assa um pouco maior, né? E aí o ser espírita, né, segundo Kardec, né, o verdadeiro espírito se reconhece pelo esforço que faz, Sim. pela sua transformação moral. Ela Né? tentativa. Então ele não é o cara perfeito, né? Esse texto- mas ele se esforça para Para- buscar essa perfeição. Então é diferente. Para diminuir a inclinação. Quer dizer, então a inclinação eu tenho mesmo, né? Vai fugir muito. Exatamente. Certo? Porque nós estamos num planeta de prova e expiação, então essa má inclinação é minha. Qual que é a vantagem? O que eu deveria fazer? Se eu sei que tem, eu tenho que diminuir essa tendência. Que é o fato que a gente sempre fala, é isso que eu falo que é o espelho. Que o dia que a gente tiver verdadeira consciência, coragem de olhar para o espelho, nós não precisamos ir em cartomante e nem Sim. querer saber de vida passada. Por quê? Porque todas as minhas tendências são o que eu era. Fatalmente vão refletir no que eu vou ser. Então não preciso nem na cartomante nem preciso na vida passada. É só olhar no espelho e falar assim, nossa, se deixar uma carteira ali em cima eu levo embora. Pronto, meu amigo, qual que é o seu problema? Já sabe. Você né? sabe qual que é eu o... fui. Então, então, mas mais do que isso. Então, mas aí entra nisso. Se eu sei o que eu fui e isso é uma inclinação minha, qual é o trabalho? Diminuir a má inclinação. A inclinação eu tenho. O defeito é meu. Eu já tenho isso e eu sei. Qual é o trabalho? Perceber o mais rápido possível essa dificuldade, isso que eu não aprendi ainda, e diminuir o risco disso acontecer. Se você der um revólver na mão de alguém, nossa, contra ou a favor de desarmamento? Se você der a mão no revólver de alguém que nunca teve, não tem a menor índole, jamais mataria uma formiga, o revólver para ele não vai servir para nada. Porque ele vai fazer assim com o revólver, jogar no chão, ele não serve, não sei. Agora,
Se eu tiver o instinto de sai se eu tenho um revólver na minha mão, o que você vai fazer com o revólver? Qual é a influência, qual que é a má influência? O que você precisa diminuir em você? Isso, você já descobriu qual é. E isso a gente percebe diariamente nas atitudes que a gente tem. Então, mas essa... Nossa, uma pancada de coisa, imagina. Exatamente. Coisa que mas se você prestar atenção, e esse é o trabalho, e aí essa é a dica de Kardec, para falar do espírita, né, que deveria ser essa a nossa preocupação, é que nós sabemos que nós somos imperfeitos. Então nós já temos uma grande vantagem, nós sabemos, nós temos consciência disso. Eu sei que eu tenho um monte de característica que eu preciso corrigir. O que eu preciso fazer? Qual que é o meu trabalho nessa encarnação? Fazer com que essas inclinações não apareçam. Que eu consiga domá-las por enquanto. O ideal seria que eu já excluísse ela, que eu entendesse que isso não faz mais parte. Mas ele é tão bonzinho que ele sabe que nós não vamos conseguir, que ele falou que era só para domar por enquanto. Por enquanto, se você conseguir não fazer, se você conseguir não fazer, você já está dando um passo. Por quê? Porque é diferente. Se ele tivesse falado, olha, é o perfeito, não vai dar. Nós não vamos conseguir. Então ele foi exatamente no que é o essencial. Não vai rolar. Vocês não vão conseguir cumprir tudo agora. Mas então, toma conhecimento. Você presta atenção nas bobagens que você faz, no que você poderia fazer e diminui as besteiras. Pronto. Eu já estou na cartilha lá na primeira, no A, eu já consegui fazer. É isso que ele quis dizer. Já fez a bolinha. Exatamente. Depois põe o rabinho. É que nem o alcoólatra, né? O alcoólatra tem a vontade de beber, mas aí ele para de beber e ele vai segurando isso até o resto da vida, pelo menos. Vai ter muita gente que segura durante muito tempo. Exatamente. Vontade de fumar. Mas a má tendência está lá. Sim. É o gatilho, né? Sim. Eu vou segurar isso e depois eu vou... Depois eu aprendo que isso não serve mais para mim. De que eu não devo fazer mais isso. Mas por enquanto, se eu já não conseguir fazer, já é um passo absurdo. Eu só vou fazer um pouquinho mesmo. Bebe um copo mesmo. Só um copinho. Mas isso. Muito legal. Legal. Isso, depois a gente faz oração com os nomes. A vida é uma dança. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando um caminho termina, outro começa. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar e tudo se transforma sempre para melhor. Habitue-se a pensar dessa forma. Tudo que chega é bom, tudo que parte também. É a dança da vida. Dance-a da forma como ela se apresentar, sem apego ou resistência. Não se apavore com as doenças. Elas são despertadores, têm a missão de nos acordar. De outra forma, permaneceríamos distraídos com as seduções do mundo material, esquecidos do que viemos fazer nesse planeta. O universo nos mandou aqui para coisas mais importantes do que comer, dormir, pagar contas, etc. Viemos para realizar o divino em nós. Toda inércia é um desserviço à obra divina. Há um mundo a ser transformado. Seu papel é contribuir para deixá-lo melhor do que você o encontrou. Recursos para isso você tem. Só falta a vontade de servir a Deus, servindo aos homens. Não diga que as pessoas são difíceis e que convivência entre seres humanos é impossível. Todos estão se esforçando para cumprir bem a missão que lhes foi confiada. Se você já anda mais firme, tenha paciência com seus companheiros de jornada. Embora os caminhos sejam diferentes, estamos todos seguindo na mesma direção, em busca da mesma luz. E sempre que a impaciência ameaçar a sua boa vontade, com o caminhar de um semelhante, faça o exercício da compaixão. Ele vai ajudá-lo a perceber que, na verdade, ninguém está atrapalhando o seu caminho, nem querendo lhe fazer nenhum mal. Está apenas tentando ser feliz, assim como você. Quando nos colocamos no lugar do outro, algo muito mágico acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala dentro dele e nasce a partir daí uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, que é a prática do amor.
Quando olhamos uma pessoa com os olhos do coração, percebemos o parentesco de nossas almas. Somos uma só energia. Juntos, formamos um imenso tecido de luz. Não existem as distâncias físicas. A física quântica já provou que é tudo uma ilusão. Estamos interligados por fios invisíveis que nos conectam ao Criador da vida. A minha tristeza contamina o bem-estar do meu vizinho, assim como a minha alegria entusiasma alguém do outro lado do mundo. É impossível ferir alguém sem ser ferido também. Lembre-se disso. O exercício diário da compaixão faz de nós seres humanos de primeira classe. André Luiz, Chico Xavier. Eu postei isso hoje. Você viu? Não? É uma meditação que eu postei hoje, inclusive, nada por acaso, né? Não. Precisando ouvir pela segunda vez, tá vendo? Pode falar, não? Eu não preciso. Tá. Show de bola. O sarrafo subiu, hein, moçada? Aprendemos mais uma hoje. Por quê? Eu acho que é físico. Eu tô cansada, Ah, tá, pelo amor de Deus, nem brinca. Não, cansada só. Eu também tô Fisicamente. cansada. Nossa, minha mãe foi de manhã lá no correio, ela falou, meu Deus, o que Pega uma aconteceu fusão. contigo? Eu falei, nada, tô cansada. Eu falei, nossa, tá horrível. Então nós vamos fazer a oração para finalizar, né? Alice faz a oração. Faço oração. Eu vou ler os nomes que as pessoas pediram ontem. Isso. Que Pra colocar. a gente pediu aqui também. E os nomes que pediram hoje, nós colocaremos no estudo. É isso. Estudo da próxima Hoje, semana. os pedidos de hoje e da palestra de terça, Na na quarta-feira. quarta-feira a gente coloca. Então eu vou ler, aí depois a Alice faz a oração. Então pedimos oração, pedimos que todo mundo se concentre, né? A oração para Benedito Afonso Filho, Aline Santana Silva, Guilherme Kleber, Cipriano Monteiro, Maria de Fátima Andrade, Merce Cristina da Silva Ferro, Carol Wilza, Tânia Márcia Padilha, Joender Pazato Viscone, Lucas, filho de Francisca, Marcelo Bonfim da Cunha, Maurício da Silva França, Laurizete João Vitor. E para o Felipe. Querido Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, Mestre Jesus, amigo de todas as horas, médico de todas as almas, queremos agradecer-te pela oportunidade da vida, por estarmos aqui, Senhor, reunidos para mais um aprendizado do Teu Evangelho. Rogamos, Mestre Jesus, que o aprendizado de hoje siga conosco em nossos corações, em nossas mentes, que levemos, Pai, estes ensinamentos em forma de atitudes à frente com os nossos semelhantes, com os nossos amigos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com os nossos familiares e com todos aqueles que estão à nossa volta. Rogamos, Mestre Jesus, que permaneça conosco no caminho de casa, na volta, no caminho do trabalho. Pedimos ainda, Mestre Jesus, que a Tua misericórdia possa distribuir as bênçãos sobre todas as pessoas que estão necessitadas neste momento, especialmente aos nomes que foram lidos aqui, mas também, Senhor Jesus, aqueles que são necessitados e que estão nos ouvindo nesse momento, assistiram este curso, Senhor, estes estudos que abriram um pouco mais o conhecimento e o coração de cada criatura para a realidade da vida espiritual. Pedimos, Jesus, ainda que abençoe os nossos familiares, abençoe, Senhor Jesus, aqueles que não puderam estar aqui conosco e também aos seus. Neste momento, Jesus, em que suas bênçãos descem sobre cada um de nós, queremos, Senhor, pedinte que somos, rogar-te a bênção da paz a todos os homens de boa vontade,
aqueles que estão nos hospitais, aqueles, Pai, que estão privados da liberdade, possam neste momento receber o consolo da Tua palavra, um cadinho do Teu amor. Abençoe, Senhor Jesus, aos moradores de rua, aqueles, Senhor, que estão em seus casebres, necessitados do princípio elementar, do alimento do corpo, ou, Senhor, das primeiras roupas para o seu trabalho. Abençoe, Pai, ao desempregado, mas também não nos esqueçamos, Senhor, dos empresários, para que eles administrem as suas empresas com a sabedoria e que Tua luz, Senhor, possa iluminá-los, fornecendo emprego a cada vez mais criaturas que vão, através do trabalho, Senhor, conseguir o seu alimento necessário. Obrigada, Pai, por esta luz que adentra nosso ser, pela paz que nos inunda, e assim, agradecidos, Mestre Jesus, rogamos pelos nossos protetores espirituais, pelos protetores espirituais deste grupo, para que possamos, Senhor, fortalecidos na fé, seguirmos adiante, iluminando cada vez mais criaturas e levando o conhecimento da sua doutrina de amor e de paz a todos os homens interessados e de boa vontade. Pedimos permissão neste momento para encerrarmos os nossos estudos, dando graças a Deus. E que assim seja. Que assim seja. Desligar. Passando dinheiro, vamos achar. Tipo. Deixar? Você está o quê? Fazendo pagamento? Fazendo pagamento dízimo. Depois de coração dessa. Podia ter sido mais. Mas é de graça ou não é de graça esse negócio? O que uma pizza não faz? Fala, minha gente, é de graça. Desliga aí que eu vou passar dinheiro também.